Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos ao nosso nono podcast do IBRAC. O nosso Falando com os Experts de hoje tratará da interface entre a defesa da concorrência e a arbitragem. Com a crescente judicialização das questões de direito concorrencial, a arbitragem se tornou uma alternativa para a solução de conflitos dessa natureza, de forma mais célere e especializada. Esse IBRAcast irá discutir com grandes nomes do direito concorrencial e comercial a utilização da arbitragem para dirimir conflitos de natureza concorrencial, abordando questões teóricas, questões práticas, a experiência dos entrevistados e casos e jurisprudências nos quais o assunto foi discutido. Estou aqui com o meu colega Pedro Paulo Salles Cristófaro, diretor de Contencioso e Arbitragem do IBRAC, advogado pela PUC-Rio, mestre em Direito do Comércio Internacional pela Université de Paris, professor de graduação e pós-graduação da PUC-Rio, árbitro pela CBMA e sócio do Shediac Advogados. Eu e Pedro estamos aqui com grandes nomes do antitrust, que dispensam maiores comentários. Na verdade, são e precisam continuar sendo civilizadores do direito antitrust no Brasil. A professora Paula Forgione, professora, doutora, titular e chefe do Departamento de Direito Comercial da USP, graduada e doutora em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, pós-graduada em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha e em Direito do Comércio Internacional pelo Instituto Universitário Europeu de Turim. Autora de 1 milhão de livros muito importantes para o antitrust. Sócia e fundadora do escritório que leva seu nome, Forgione Advogados. Também estamos aqui com o professor Dr. Vinícius Marques de Carvalho, professor doutor do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de São Paulo, USP, graduado e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito Comparado pela Université de Paris, especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal, foi superintendente geral do CAD, foi conselheiro e presidente do tribunal. Hoje é sócio do escritório que leva seu nome, VMCA. Autor de 1 milhão de votos e pareceres absolutamente relevantes para o antitrust do Brasil. Bem-vindos, professora Paula, professor Vinícius e Pedro, é um enorme prazer tê-los conosco. Bom dia, Vivian, bom dia, professora Paula, bom dia, professor Vinícius, é um prazer estarmos aqui conversando sobre esse tema tão importante. A Diretoria de Contencioso Econômico e Arbitragem do IBRAC, ela mensalmente se reúne com discussões sobre temas relacionados ao contencioso econômico. E já há algum tempo nós temos discutido a importância da arbitragem como um dos meios para a solução de eventuais conflitos nessa área concorrencial, e daí a importância de estarmos hoje com pessoas tão conhecedoras do tema, tanto a professora Paula quanto o professor Vinícius. Fazendo uma breve apresentação aqui do Comitê de Contencioso Econômico e Arbitragem do IBRAC, vale a pena chamar a atenção que nós temos desenvolvido muitos projetos, pretendemos lançar ainda esse ano uma atualização de um levantamento profundo de toda a jurisprudência judicial sobre questões concorrenciais no Brasil, e vamos iniciar um curso em agosto sobre ações de reparação de dano concorrencial, que contará com muitos professores importantes e que terá, um dos temas que será tratado será a arbitragem. Mas hoje nós viemos aqui mais para ouvir do que para falar, e vamos ouvir o professor Vinícius e a professora Paula, que certamente tem uma contribuição muito grande para dar sobre esse tema para nós. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer, dizer que eu estou extremamente honrada de ter sido convidada para debater
esse tema tão candente, né, não só no Brasil, como em todo o mundo, que é a questão da arbitragem e do antitruste. Agradeço, então, óbvio, ao IBRAC, aí, sempre prestando serviços de muita relevância na consolidação da cultura da concorrência no país. E é um prazer estar aqui com amigos de longa data. Vivian, muito obrigada. Pedro Paulo, também companheiro de tantas jornadas. Minha querida Priscila, também amiga de muitos anos. E o professor Vinícius, que é meu colega de departamento. Divido o departamento com ele, já demos curso juntos, estamos também aí. São muitos anos de estrada, né? Muitos anos de batalha no antitruste. Então, nós já vimos de tudo e continuamos a ver muitas coisas. É um prazer poder debater esse tema relativamente novo no Brasil com vocês aqui. Muito obrigada. Eu também queria agradecer muito o convite do IBRAC, agradecer, Vivian, você pela iniciativa, né, de organizar esse IBRAcast, que eu acho que tem ajudado a difundir o conhecimento do direito concorrencial e dos temas relacionados ao direito concorrencial para a sociedade brasileira, para os estudantes, advogados, economistas, um tema que tem sofrido várias revoluções ao longo da sua história, né, de mais de 100 anos, no Brasil uma história não tão longa, e que está hoje, talvez, no meio de um grande processo de transformação, que a gente não sabe muito a sua intensidade, nem para onde ele vai levar exatamente, mas certamente vai demandar muito exercício intelectual de todos nós aqui, e profissional também, por que não, para a gente tentar entender e direcionar para os melhores caminhos possíveis. E aqui ao lado da minha chefe de departamento, a Paula, que é uma grande amiga e colega na Faculdade de Direito da USP, e da Priscila e do Pedro, sempre um prazer imenso estar aqui com vocês discutindo esse tema. Perfeito. Bom, vamos então para as perguntas. Queria saber de vocês, a gente sabe que no fronte preventivo e de controle de concentrações no âmbito do direito de defesa da concorrência, desde 2014, o CAD faz uso dessas cláusulas arbitrais em ACC, os acordos de controle de concentração. Nos casos mais recentes, a gente vê uma mudança no escopo dessas cláusulas que visam regulamentar a relação da parte signatária com terceiros. E aí eu cito Time Warner, de 2017, Bovespa Cetip, também de 2017, que envolve a arbitragem em casos de discriminação no fornecimento de bens e serviços para clientes e concorrentes. Professora Paula, professor Vinícius, na opinião de vocês, quais os fatores levaram o CAD a utilizar a arbitragem como meio de resolução de conflitos? E tem mais, como vocês enxergam a evolução nas cláusulas arbitrais negociadas pela instituição? E qual deve ser o papel do CAD na discussão, na elaboração de cláusulas arbitrais que serão utilizadas pelos signatários em litígios com terceiros? Essa questão é extremamente interessante. Se vocês me permitirem, ninguém aguenta. Hoje é sexta-feira, ninguém aguenta mais ficar preso em casa. Ser um pouco informal, eu diria que existe um pouco a teoria da batata quente, tá? E, de novo, não é algo que está acontecendo apenas no Brasil. É uma batata quente você ter que resolver alguns problemas antitruste. Tá? Você precisa de muita investigação. O antitruste tem sempre um quê do arriscar no julgamento, né? Ao contrário do que muitos acreditam, do fundo da alma, mas, na verdade, não é uma ciência exata, não tem certo e errado, há sempre uma acomodação e um certo exercício de previsibilidade. Ninguém sabe como vai, é uma intervenção e ninguém sabe quais serão os possíveis resultados dessa intervenção, o que acaba também gerando uma certa inércia, isso é muito estudado por parte da administração pública. Mas o fato é difícil decidir e é caro decidir em sede antitruste.
Nós sabemos também que é uma limitação dos recursos das agências, por óbvio. Então, elas alocam os recursos também. Vou investigar este caso, não vou investigar aquele outro caso. Existe, sim, um exercício de escolha nisso tudo. Então, julgar implica riscos, julgar implica custos e custos elevados. Então, de uma certa maneira, é uma fórmula de a batata quente não vai ficar comigo, e jogo o abacaxi num outro sistema de tomada de decisão. Tá? Há muitas controvérsias sobre a constitucionalidade disso, se isso é uma delegação ou não. Eu, pessoalmente, já me manifestei, em alguns casos, sim, implica sim uma delegação, você não pode passar no Brasil, considerando o sistema econômico, o sistema constitucional brasileiro, passar determinados aspectos, não vamos entrar nas tecnicidades, mas passar determinados aspectos para a decisão de um tribunal arbitral relacionados à entrada no mercado. Então, a ideia de que, não, tem a ver só com essas partes, no antitruste não é assim. Se é assim, não é antitruste, porque o antitruste, por definição, implica efeitos, né? Efeitos para fora daquela relação pretensamente privada. Bom, o que leva muito disso? Você se livrar de uma batata quente que é cara e que é difícil e que implica riscos, transformando ou dando uma aparência de tecnicidade para isso. É uma tendência mundial, sem sombra de dúvidas, e qual será o futuro, eu não sei. O que o CAD tem feito é procurado melhorar essas cláusulas. Elas são, de novo, muito contestadas, porque o fundamento da arbitragem, como diz a professora Selma Lemes, back to the basis, né? É a vontade. O fundamento da arbitragem é a vontade das partes. Então, até que ponto essa vontade existe quando a cláusula é praticamente imposta pela autoridade? Nós voltamos ao problema das negociações do CAD com os agentes econômicos privados. Mas, enfim, a evolução vem nessa linha, na linha também de apagar eventuais alegações de delegação, porque, como vocês sabem, né, competência é indelegável. Então, para começar aqui, fazer um kick-off, eu diria isso, que tem muito a ver com a teoria da batata quente. A gente tem uma questão, e tentar não repetir o que a Paula falou, mas tem um ponto que ela menciona que é bem importante de ser ressaltado, e eu vou ressaltar de outro modo, complementar, que é o fato de que, assim, a lei de defesa da concorrência, ela não foi muito clara, e eu lembro disso muito, na questão relacionada ao acompanhamento das decisões do CAD. Em matéria de atos de concentração, por exemplo, ela aloca competências ali para a Procad, para a SG, para o tribunal. E é claro que, se a gente pensando um pouco, abstraindo a lei, você tem elementos da decisão do CAD, de um ato de concentração, que seriam melhores fiscalizados, provavelmente pela Procuradoria. Outros elementos seriam melhores fiscalizados, talvez até pelo Departamento de Estudos Econômicos. E outros até pela própria SG ou pelo conselheiro relator do caso, que, afinal, né, não lidou só com o caso como um produto, mas ele lidou com o caso como um processo. Né? Toda negociação de um ACC, ela envolve, quem já participou aqui sabe, todo mundo aqui já participou, ela envolve muitas idas e vindas, muita conversa, muita troca de minuta, muita troca de e-mail, e muitas vezes, para você interpretar um eventual conflito de cumprimento, você vai ter que recorrer, inclusive, a esse histórico, porque, em tese, também você tem aí boa-fé ilustrando e embasando negociações com a administração pública. Então, esse é primeira dificuldade de arranjo que se teve na lei foi um pouco isso, onde você aloca. De outro lado, a lei transita, como todo mundo sabe, de uma análise a posteriori para uma análise a priori. O que empodera muito o CAD na negociação de um remédio. Teoricamente e na prática, né,
isso se revelou verdadeiro, né? O CAD fala, não quero, ninguém judicializa um ato de concentração reprovado pelo CAD hoje. Aliás, acho que teve um caso de uma AC da lei nova, até recente, que houve uma judicialização. Então, este é o cenário em que o CAD, por conta do poder que tem e por conta, eventualmente, da lei também não ter criado, institucionalizado e empoderado algo específico dentro do CAD para organizar e monitorar essas relações, que o CAD foi para esse processo que a Paula mencionou. E esse processo que a Paula mencionou, obviamente, é um processo que tem os seus níveis de aprendizado. Por trás tem essa lógica de delegação, né, claramente, mas é uma delegação tímida também, porque delega, mas não delega, né? Delega, mas se eu não gostar do que foi decidido, eu revejo, o que cria um estranhamento enorme quando se está falando de arbitragem, porque, no fundo, é como se você falasse assim, bom, primeiro problema, você está lidando com questões que não têm cunho patrimonial, mas extrapolam essas dinâmicas patrimoniais, né? Tem efeitos, como a Paula mencionou, difusos. Então, o árbitro ele vai ter que, quando ele analisa um conflito desse, ainda que as partes tenham cláusula arbitral, tenham se acertado, né, de ok, vamos seguir o que você... Né, eu faço uma cláusula arbitral com o CAD no ACC, me comprometo a fazer uma cláusula arbitral com quem estiver tendo conflito comigo por conta do ACC, e se a outra parte aceitou, tudo bem. Aí você tem uma outra questão, e se a outra parte não aceitar, o CAD não pode obrigar a outra parte. Mas se ela aceitou, que isso foi outro problema que a Paula colocou, né? Se ela aceitou, os árbitros aqui vão estar lidando com uma questão que invariavelmente vai tocar pontos que não são só uma questão patrimonial, não se referem só a isso, a decisão tem que levar em conta isso. Então, acho que essa é algo que muda um pouco a natureza do que tradicionalmente se vê com a arbitragem. Não acho que isso seja uma questão, não sei, Paula, até ouvir a tua opinião aqui, você entende disso muito mais do que eu, não sei se isso é uma questão intransponível, porque, no fundo, árbitros, quando estão lidando também com conflitos privados, você tem questões de interesse público que, eventualmente, aparecem, e que o árbitro pode ter que lidar com elas, mas a questão é que aqui, até na interpretação de contratos, né, você tem questões relacionadas, obviamente, aqui a gente não está falando que os contratos, porque é uma a arbitragem, ela não, digamos, embora talvez tenha gente que ache isso, a arbitragem ela não condiciona um tipo de interpretação que se vai dar para o conflito. Os árbitros é que vão interpretar as cláusulas contratuais conforme o que eles acham que é o mais adequado. E aí, o ponto que você tem aqui, a questão é que na arbitragem relacionada a decisões do CAD, você tem um tipo de interesse público muito específico ali que tem que ser preservado. Não acho que é algo intransponível, mas é algo que tem que ser pensado. E o CAD, no fundo, ainda não chegou num ponto de evolução desse assunto que a gente possa considerar amadurecido, né? Porque tudo isso que vocês falaram na pergunta, eu não vejo como uma reflexão que o CAD faça constantemente e pense, olha, esse é o estado da arte sobre esse assunto e eu acho que a gente tem que partir para tal situação, né? E temos que evoluir para uma determinada situação e a gente está trabalhando para isso. A gente não vê essa discussão acontecendo, a não ser dentro dessa lógica que a Paula mencionou, que é bom, que ela chamou de teoria da batata quente, que, no fundo, tem a ver com fatos que podem fazer sentido em termos de eficiência administrativa. Então, por exemplo, né, eu faço um ACC e eu crio um trustee de monitoramento, eu crio um trustee de desinvestimento, eu delego esses tipos de coisas para a iniciativa privada e eu coloco o custo no privado, o que faz sentido até do ponto de vista da administração pública às vezes. A questão é que se eu vou fazer isso com esse tema da arbitragem, eu acho que tem um pouquinho, acho que a gente precisa avançar em termos de densidade, de aprofundamento dos problemas, antes que a gente tenha que lidar com eles a partir da próxima experiência ou do próximo experimento que o CAD faça num novo ACC. Eu faria um breve comentário, eu acho muito interessante as colocações, tanto do Vinícius quanto da Paula. A impressão que eu tenho, tendo em vista até essa impossibilidade que a Paula chamou bem a atenção, de delegação pelo CAD, que não cabe a ele delegar a sua
função e as restrições decorrentes das cláusulas arbitrais, eu acho que a gente tem que ver essa arbitragem nos ACCs, ela tem um escopo limitado, no sentido, me parece, quer dizer, mas que, de qualquer forma, tem um benefício institucional, apesar do seu escopo limitado, na medida que ela é uma forma de, eu diria, controle difuso dos direitos patrimoniais decorrentes das decisões do CAD. No fundo, é isso. Abre espaço para esse controle pelos interessados, pelos que são afetados patrimonialmente pelas decisões do CAD, para recorrer à arbitragem, que talvez seja mais eficiente em certas situações, não sempre, do que o controle através do judiciário. Então, não seria propriamente uma delegação, mas uma forma de incentivar a cobrança dos direitos próprios. O que, mudando de tema, faz um pouco de linha com a segunda pergunta que nós iríamos fazer a vocês, que é a questão do enforcement privado, na verdade, relacionado às ações reparatórias de danos por cartel, tema que é muito atual, que vem crescendo no Brasil, as ações reparatórias, e, por se tratar de direitos patrimoniais disponíveis, parece que há um campo amplo e frutífero para a utilização das arbitragens nessas ações reparatórias, ainda que com dificuldades pelo fato de que esses danos nem sempre decorrem de contratos, nem sempre há aquela vontade de se dirimir o conflito por uma arbitragem, né? Mas, de qualquer forma, nós gostaríamos de ouvir de vocês quais seriam os pontos positivos e negativos para a utilização da arbitragem no contexto das ações reparatórias, especialmente tendo em vista o mito de que a arbitragem é um processo muito caro, custoso, as dificuldades de se quantificar o dano oriundo de cartel e também essa questão da falta de um contrato entre as partes, ou muitas vezes a falta de contrato, nem sempre, entre o lesado por um dano decorrente de cartel. O que vocês teriam a comentar sobre isso? Vamos lá pela parte mais fácil, que é a questão da vontade. A arbitragem é vontade. Obrigar alguém a se submeter à arbitragem com a cláusula que nós temos na nossa Constituição, que nada pode ser submetido, vamos voltando, né? A Constituição diz, nada pode ser subtraído da apreciação do judiciário, lesão, ameaça a direito, etc. Por muito tempo a lei de arbitragem foi considerada inconstitucional, voto do ministro Sepúlveda Pertence, que tinha uma visão anti-arbitral, como muitos juristas mais alinhados com uma visão mais intervencionista do Estado ainda tem, né? Normalmente os juristas mais intervencionistas, que acham que o Estado tem que mandar em tudo, etc., são mais refratários à arbitragem, mas ela foi liberada, ela foi tida como constitucional quando se disse, não, é por conta da vontade da parte, da vontade do particular, que você afasta a incidência do judiciário. Hoje me permitam abrir um grande parênteses, um dos temas mais hot topics aqui de arbitragem, administração pública e arbitragem, não se fala de outra coisa, né? Temos até fazer propaganda aqui, mas já está acabando, um curso de administração pública e arbitragem, Carmona, Floriano e eu, enfim, falou Carlos Ari, falou todo mundo nesse curso sobre esse tema, porque nós temos a questão, voltando, a questão da vontade. A vontade é fundamental para que nós possamos desenvolver a arbitragem. Você forçar alguém a pedir reparação na arbitragem é algo que eu, em princípio, sempre falando em tese, mas vejo com uma certa reticência. Se não houver esta manifestação de vontade. Vejam, a manifestação de vontade pode ser anterior, inclusive, mas forçar alguém à arbitragem, colocar alguém na arbitragem à tapa, é uma coisa que vai ou pode violar os próprios fundamentos da arbitragem. Agora, isso não impede das partes quererem a arbitragem. Eu tenho visto alguns casos, acreditem, mesmo de administração pública. Com a administração pública está acontecendo um fenômeno bastante interessante, que todos falavam, a arbitragem vai ser pró-privado. A administração pública está percebendo que o corte vertical da arbitragem
pode ser extremamente interessante, principalmente nas revisões de contratos, etc. Já encaminhando a segunda parte da sua pergunta. O que é certo e o que é errado, judiciário ou arbitragem? Isso não existe. Os métodos de análise são diferentes. O método de análise da arbitragem é vertical. É uma coisa que mergulha mais. Um juiz tem meta do CNJ e ele vai fazer um tipo de análise diversa. Um juiz não pode parar e falar, vou fazer uma audiência de 10 dias. Vou ouvir não sei quantas testemunhas. Não é certo nem errado que cada um faz. São métodos de julgamento, de análise de fatos diferentes, de coleta de informações. Em nenhum lugar, o que se pensa é quanto mais informações você tiver, mais embasado será esse julgamento. Mas nem sempre essa é uma relação direta. Eu não gostaria de chegar a essa conclusão. E sim falar, são métodos de análise diferentes. O corte do juiz é mais horizontal e o corte da arbitragem é necessariamente, ou espera-se que seja, mais vertical. 30 e poucos anos de arbitragem, de advocacia prática no direito empresarial, eu nunca vi um agente econômico que tenha olhado para mim, ou para qualquer outro ser vivente, falando, olha, nessa ação de indenização, cara, fui indenizado. Todos os prejuízos que eu sofri foram detectados, apurados em sua quantificação e ressarcidos. Nunca vi isso. Isso aqui não é filme americano, que você tem treble damages, não rola assim. Isso não acontece, ponto. A ideia da indenização exata, a ideia da nossa lei, que é, olha, nem mais nem menos do que o prejuízo que você sofreu, é um norte, é como o ótimo de Pareto, assim, é um norte. Por que não acontece? Porque você tem algumas coisas como provar prejuízo ou lucro cessante, dano emergente e lucro cessante numa atividade empresarial. Isso não é uma das coisas mais difíceis que tem. Tive uma arbitragem que eu sempre comento, a gente tinha que calcular o custo de uma pecinha. Sério, era uma pecinha, diabo da pecinha, porque não forneceu a tal da pecinha, e não sei o que com a pecinha. Aí fala, bom, então tá bom. E aí, tem que chamar o perito. O gargalo das arbitragens está nas peritagens, né? Chama o perito. Professor Arthur Barrinoevo me indica uma professora fantástica, especializada em custos. A mulher tem um doutorado, cálculo de... Aí ela vai atrás, aí ela consegue, e vai, e quantas horas homem, e não sei o quê, e as partes se pegando nos quesitos. Eu olhava, eu disse, é uma pecinha. Uma pecinha, nós ficamos quase 2 anos por conta de uma pecinha. Imagina um dano de cartel. Então, o método da arbitragem parece ser mais, ou pode se mostrar mais adequado nessas situações. E aí as próprias partes podem querer, porque todo mundo acha que tem razão. Normalmente, a economia comportamental explica isso, né? Todo mundo acha que tem razão. Então, nesse aspecto, a empresa pode achar que para ela é melhor realmente uma quantificação adequada e o privado também. E aí, voluntariamente, ir para a arbitragem. É mais rápido? Costuma ser mais rápido. É mais caro? Depende. Com os honorários que se conseguiu colocar no CPC, às vezes os honorários é que aplica, não aplica, aquela velha discussão, se aplica ou não aplica a CPC, ou, desculpem, esse artigo referente aos honorários, mas se for aplicar aquele negócio, eu respondo, em determinadas arbitragens de alto valor, a arbitragem é mais barata, por conta dos 20% dos honorários de advogados. Não tem muita mágica aqui. Então, a arbitragem é mais rápida. Pode ter uma coisa bastante italiana, que é o poco maledetto ma subito. Vamos receber isso logo, vamos enterrar esse problema, já admitimos um cartel, etc. Vamos enterrar esse problema, acabar com esse negócio rapidinho. Um grande incentivo para acordos também. E isso num procedimento arbitral, em que o tribunal fica muito em cima, você tem um contato maior com o tribunal, a pressão que o tribunal faz, não que o tribunal faça pressão, mas pela sua própria atividade, pelo corpo marcado, pelo ritmo que a arbitragem tem, que é diferente do ritmo de uma ação judicial, pode favorecer sim, e pode levar todos os envolvidos
a preferirem a solução arbitral. Não sei se o meu querido colega de departamento, professor Vinícius, concorda comigo? Não, concordo, claro. Assim, eu acho que tem um ponto interessante, que assim, tem duas barreiras aqui, eu acho, né? Quando a gente sistematiza as duas discussões, tanto reparação de danos como em ato de concentração. Uma barreira é a barreira da vontade, que a Paula mencionou muito bem, e tem uma barreira que é um pouco menos, digamos, fácil de definir muitas vezes, que é essa barreira do que está em disputa ser ou não algo que pode estar em disputa, né, numa arbitragem. Para além das questões, depois, eventualmente, de competência do CAD, de revisar ou não revisar, que eu acho que são questões até um pouco mais fáceis de serem resolvidas, né? Então, assim, no mundo dos ACCs, é aquilo que o Pedro falou, acho que se você consegue evoluir para um desenho que você vença a questão da vontade, né, em que se alguém aderir, aderiu, e que você coloque para a arbitragem resolver disputas que tenham uma delimitação patrimonial razoavelmente organizada ali na questão que se envolve, né, com regras mais óbvias de obrigação de fazer e de não fazer daquele que assinou o ACC, acho que tudo bem, funciona bem. Quando fica uma coisa mais ampla, que envolve uma interpretação de uma cláusula do ACC para dar conta mais apropriada para dar conta de se evitar os possíveis efeitos anticompetitivos da operação, aí começa, né, uma delicadeza maior para o papel dos árbitros, e o CAD vai acabar criando confusão com os próprios árbitros que ele deixou, que ele viabilizou o acontecimento, né, enfim, da arbitragem. Então, acho que isso é algo que tem que ser visto, porque no fim vai parar no CAD, né? Pode até ir para o judiciário depois, né, Pedro? Mas num primeiro momento é o CAD, é um ACC que foi feito com o CAD, ele interpreta o seu ACC e por aí vai. Em relação à reparação de danos, eu acho que tem duas situações aqui, né? Eu estou ouvindo uma discussão que eu já vi gente aí representando no Conselho que atua, enfim, em órgãos do governo federal e conselhos e tal, defendendo a arbitragem para aplicar para o Código de Defesa do Consumidor. Eu acho isso complicado demais, né? Você achar que a pessoa que vai lá e compra um iPhone vai assinar um contrato de adesão que tem uma cláusula de arbitral, uma cláusula arbitral, uma cláusula compromissória num contrato de adesão, porque ela comprou um iPhone, né, nas lojas americanas. Óbvio que isso não tem condição nenhuma de funcionar, né? E consumidor no Brasil, a gente tem que entender duas situações quando a gente vai falar de concorrência, porque consumidor no Código Consumidor é uma coisa, temos lá toda a discussão finalista, maximalista, mas a gente hoje está razoavelmente estabilizado o que é um consumidor para efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente fala de consumidor da perspectiva de reparação de danos danos concorrenciais, qualquer um é consumidor. Qualquer um é consumidor. A empresa que consumiu é consumidora. Tem aquela discussão do pass on defense e tal, não sei o quê, mas assim, a rigor, a empresa que comprou um produto de outra, e se esse produto foi objeto de um cartel, ela tem direito a uma ação de reparação de danos. E aí, para onde a coisa poderia ir? Poderia ir para uma situação, aí eu acho que a questão da vontade teria que se estabelecer, obviamente, nas relações contratuais, né? Se eu tenho um contrato de longo prazo, de fornecimento com uma empresa, né? E eu faço um contrato com ela em que se estabelece que, bom, primeiro que você pode ter cartel de compra também, então pode valer para ambas as partes, que se houver uma condenação por uma conduta anticompetitiva envolvendo o produto objeto daquele contrato, a solução dos danos, né, a identificação do dano e a quantificação do dano vai se dar por meio de uma arbitragem, eu a princípio não vejo por que seria um problema. Agora, obviamente, isso não vai valer para quando essas reparações de danos envolverem consumidores finais.
E aí, a depender de como a gente estabelecer no Brasil a regra do pass-on defense, né, ou seja, se a empresa intermediária pode se valer como defesa, de falar, olha, a empresa não, né, a empresa acusada do cartel pode se valer como defesa da ideia de que, olha, você passou isso para o consumidor final, então você não teve dano nenhum. Basicamente, numa arbitragem, se essa tese se aparecer, o que vai acontecer é que os árbitros vão ter que, se chegar a essa conclusão, dizer, olha, essa arbitragem não vai atuar na reparação de danos desse caso específico, repassou para o consumidor final, cabe aos consumidores entrarem com ações e coisas desse tipo, com o risco, eventualmente, de o dano não ser reparado, né? Porque nada garante que os consumidores vão entrar com as ações, né? Até porque, de novo, aí a Paula sabe disso muito melhor do que eu, enfim, essa decisão arbitral não vai vir a público e não vai estar estampada numa capa de jornal, né? E nem vai para o diário oficial. Então, você vai ter uma situação que os árbitros vão decidir que aquela reparação só pode ser feita pelos consumidores finais e os consumidores finais não vão ficar sabendo disso, né? Como é que a gente lida com essa situação, né? Enfim, acho que são temas que são, digamos, passíveis de discussão e, eventualmente, de superação como problemas, mas eu acho que são questões que a gente precisa refletir a respeito. Excelente. Eu tinha uma pergunta aqui também para fazer para vocês, mas acho que a gente já entrou um pouco no mérito dela, então eu vou encaminhar para a pergunta final e eu também queria ouvir do Pedro Paulo a sua consideração e a sua opinião em relação ao fato da arbitragem ser ou não ser subutilizada em questões concorrenciais. E quais outras vertentes e discussões do direito concorrencial que ela pode ser aplicada? A gente falou aqui no fronte repressivo, falamos também no fronte preventivo, e como o IBRAC, né, e o comitê específico em que você é diretor, pode fomentar o uso da arbitragem para esses conflitos? Bom, eu acho que mais do que a questão de subutilização da arbitragem, eu acho que ainda há pouco enforcement privado do direito concorrencial no Brasil. E isso se reflete tanto em processos judiciais quanto também na arbitragem. Então, eu não me parece que seja uma questão exclusivamente de subutilização da arbitragem. É que ainda há pouco enforcement privado e, consequentemente, tem pouca arbitragem tratando especificamente disso. A arbitragem, como eu acho a Paula chamou muito bem a atenção, ela é uma perspectiva diferente de análise de um caso. E ela não se presta a todo caso. Então, me parece que dentro de grandes contratos de fornecimento, onde haja grandes questões relacionadas a danos por alguém que foi condenado por um cartel, parece que o caminho da arbitragem é um caminho que tende a ser muito mais eficiente do que o litígio judicial, até porque, como disse a Paula, eu gostei da visão que ela deu, quer dizer, que é no juízo essa visão horizontal de diversos casos simultâneos, enquanto você, na arbitragem, você permite uma análise mais profunda, que não é nem melhor nem pior, é diferente, e que se permite uma análise diferente. Você pode ter 10 dias de audiência para estudar os eventuais repasses ou não de um dano concorrencial. Então, a arbitragem ela se presta não a tudo, mas aos casos mais complexos, e, nesse sentido, me parece que ela pode ser muito eficiente nesse ponto. Quanto à questão de fomentar, existem hoje, tem inclusive um projeto de lei em que pensa não em tornar obrigatória a arbitragem, mas em permitir se colocar, por exemplo, nos TCCs, nos acordos de leniência, a possibilidade da arbitragem. Isso é alguma coisa que incentivaria, em alguma medida, a arbitragem. A arbitragem ela é muito boa em muitos casos, não é uma solução absoluta para todos os litígios. E eu acho, já que falou do Comitê de Contencioso Econômico e Arbitragem do IBRAC, a nossa ideia é exatamente discutir essas questões, mostrando que não há uma solução perfeita para todos os casos. Se alguém disser arbitragem sempre, está errado, como contencioso judicial sempre também estará errado.
mas a arbitragem é um mecanismo que pode ser eficiente do ponto de vista dos interesses privados e, consequentemente, também do ponto de vista do interesse institucional da concorrência, porque na medida em que as pessoas façam valer seus interesses privados, isso também reforça a concorrência. Então, essa é um pouco essa minha visão sobre o assunto. Professora Paula, se você quiser comentar sobre esse ponto também, por favor. Olha, esse é um dos meus pontos preferidos aqui, vamos lá. Mas eu comentava hoje, Priscila e eu falávamos de manhã que antitruste devia ser ensinada no colegial, porque é uma coisa que te ensina a ver o mundo melhor. Você entende, Vinícius teve exatamente os mesmos professores que eu, Priscila também, o funcionamento do mercado, como é a dinâmica dos agentes econômicos. Você não consegue entender contratos empresariais se você não entender de mecânica de mercado. Ponto. Tá? O que nos revolta, o que precisa mudar, converso muito com o Bruno Drago sobre isso, a ideia de você ter um maior diálogo entre as áreas. Não adianta o pessoal do antitruste ficar todo mundo de gel no cabelo, fechado na sua área, falando de cada 10 palavras, 8 em inglês, só pensando o pessoal do societário também. Mas brincadeiras à parte, você não pode fechar esses profissionais, cada um na sua área. E o pessoal do contencioso aqui, /arbitragem, e o pessoal do antitruste aqui. Para alguém que hoje só faz arbitragem praticamente, né? Não dá, assim, você percebe que a arbitragem deveria estar temperando muito mais os casos do que está. Desde quando você tem que interpretar um contrato, e você tem duas interpretações possíveis, e uma delas, estou dando um exemplo básico que eu já vi, te leva a um cartel, deixa eu explicar, você não pode ir para a interpretação que leva ao cartel, porque você está obrigado a ir para a interpretação que salva o negócio. E eu já vi situações práticas. Falei, se eu interpretar essa cláusula como você quer, é cartelaço. Ainda mais que é num setor complicado, é cartelaço, cadeia para todo mundo. Não posso fazer essa interpretação. Tenho que fazer outra interpretação. E o que me espanta muitas vezes é que os próprios árbitros não conhecem direito concorrencial, os advogados, porque se o árbitro não conhece o advogado, alega, o árbitro vai atrás. Eu não vejo essa linha. A não ser que seja uma coisa muito evidente, eu não vejo essa linha, muitas vezes, ser desenvolvida na arbitragem. Eu tenho certeza que Vinícius, Priscila, Pedro, todo mundo vai concordar comigo, quem vive. Então, tem uma coisa da concorrência ser mais teoria geral, sabe? Da formação. Gente, a maioria das faculdades no país não tem antitruste, porque acha que antitruste é uma coisa só de CAD. E não é. Antitruste é uma coisa de funcionamento do mercado, de lógica do sistema capitalista. E desculpem, o modo de produção é capitalista. Você não entende nem a Constituição sem isso. Você fica vira um professor de cursinho, um papagaio, se você não entender como se dá esse funcionamento. Então, é necessário a pergunta, né, da Vivian foi como usar mais o antitruste. Eu acho que tem todo um campo aí. Tem uma outra coisa muito óbvia, que quando a gente fala, assim, a interpretação dos contratos, por força constitucional, tem que ser pró-concorrencial, na dúvida pró-liberdade, na dúvida pró-concorrência. Vocês querem ver um exemplo totalmente idiota? Sabe cláusula de non-compete em M&A? Tem uma cláusula de non-compete em qualquer coisa, não precisa nem ser em M&A, pode ser no contrato de distribuição. Enfim, você tem que fazer uma interpretação restritiva dessa cláusula. Por quê? Porque ela é uma cláusula restritiva da concorrência e a regra pró-concorrência. De onde vem essa regra? Da Constituição Federal. Você quer falar em direito civil constitucional? Eu falo de direito comercial constitucional. Isso tem que vir, isso vem direto da Constituição Federal, só que o pessoal de contratos não está acostumado a pensar assim. Sabe como vai pensar? Ai, boa-fé. Não é uma questão de boa-fé. Eu tenho uma cláusula de non-compete que pega uma empresa do grupo, tá? Todas as partes maiores, vacinadas, maiores escritórios de advocacia, aí na hora H fala assim, não, mas você não pode concorrer comigo também na Finlândia. Mas por quê? Boa fé. O grupo inteiro está envolvido nessa alegação de non-compete. Boa fé, imagine, senhores, não é boa fé, você não contratou isso aqui. O non-compete implica pagamento para que não haja concorrência naquele determinado tempo e espaço.
Não existe. Vocês podem rir, porque vocês são da área concorrencial. Então, o que eu estou falando aqui é básico, né? Uma coisa que, imagina, qualquer um sabe. Quando você passa para a seara aqui, para dentro das nossas cerquinhas, quando você vai ver o pessoal de comercial tradicional, o pessoal de civil tradicional, enxerga de uma outra maneira totalmente desconectada da concorrência. Que, eu insisto, é um comando constitucional tão forte quanto outros, né? Ou seja, essa é uma verdadeira revolução que precisa ser feita, mas para que os nossos advogados das outras áreas aprendam que o pessoal de concorrencial tem que ser consultado para muita coisa e tem que passar a fazer parte da consultoria estratégica, da elaboração e interpretação dos contratos e da consultoria estratégica, pasmem, do contencioso, seja arbitral, seja judicial. E justiça seja feita, esses argumentos, que não os clássicos do antitruste, né? Porque um cartel é um clássico do antitruste, cada vez mais tem aparecido, eu percebo isso nas ações no Fórum João Mendes, tá? Nas varas especializadas, né? Que você tem jovens e grandes juízes ali trabalhando. Começa a haver um salpicar de argumentos relacionados a práticas anticompetitivas, não vão, que a defesa clássica, principalmente nos Estados Unidos e também na Europa, não vou cumprir porque é anticoncorrencial, por exemplo, não vou cumprir porque é anticompetitivo, enfim, tudo isso dá muito pano para manga, mas o que eu quero dizer é, precisa parar com essa separação. Quando nós falamos de concorrência na arbitragem, não são só as cláusulas do CAD, é toda uma linha de interpretação, é toda uma questão lógica que vai pegar principalmente a parte de contratos, que é um dos grandes pontos da arbitragem, por definição, né? É a discussão de contratos empresariais. Desculpem se eu me empolguei, mas esse é realmente um ponto importante. Isso aí precisa mudar, e volto a citar o Bruno Drago aqui, nós discutimos bastante isso. O pessoal de concorrência tem que se espraiar pelos grandes escritórios e sair do seu cercadinho. Obrigada. Passo a palavra para o Vinícius. Eu acho que esse ponto que a professora Paula mencionou, ele é o crucial, no fim, porque, no fundo, todas as discussões que eu participei, não que eu tenha uma carreira muito longa no mundo privado, mas todas as discussões em arbitragens que eu participei envolvendo temas contratuais, me chamaram por conta das dimensões concorrenciais daqueles temas, e não tinha nada a ver com o CAD, né? Não tinha nada a ver com uma interpretação sobre uma decisão do CAD ou coisas desse tipo, muito menos arbitragens decorrentes de decisões do CAD, nada disso. Eram temas que, por acaso, os advogados que estavam atuando naquela arbitragem perceberam que talvez fizesse sentido um debate concorrencial em cima da melhor interpretação para aquele contrato, para aquele conflito, e aí acharam que fazia sentido chamar alguém da área de concorrencial para dar uma opinião, né? Eu acho que essa agenda, ela é uma agenda muito frutífera do ponto de vista de debates concorrenciais no mundo da arbitragem. Tudo isso que a Paula mencionou em decorrência disso, evidentemente, cria um espaço enorme, né? Tanto para a atuação dos advogados, como para a formação dos próprios árbitros, quanto para os advogados que fazem o contencioso arbitral, né? No fundo, se prepararem para essas discussões, né? Eu acho que nesse sentido, você tem, talvez, hoje, uma subutilização, né? No sentido da pergunta que a Vivian fez, que eu acho que merecia muito mais preocupação, muito mais discussão, muito mais debate nos fóruns, principalmente de arbitragem, né? Nos congressos, nos eventos e assim por diante.
porque, e na medida em que você tem uma intensificação do uso da arbitragem, inclusive nos conflitos envolvendo a administração pública, e na maioria das vezes, na maioria não, mas muitas vezes nesses conflitos envolvendo a administração pública, pode envolver a administração pública no seu papel regulador, a discussão sobre impactos concorrenciais de normas regulatórias também se apresenta, porque essas discussões de interpretação de regras regulatórias do ponto de vista do que essas regras geram ou não geram de barreira à entrada, geram ou não geram de aumento de custos de rivais, geram ou não geram em termos de eficiências ou ineficiências no mercado que se discute ali, são, na minha visão, super bem-vindas numa arbitragem. Não tem por que não serem, né? Não tem por que não serem. Vou fazer um breve comentário que eu faria aqui, só do que vocês falaram. Eu gostei muito do que vocês falaram, e realmente a impressão que a gente tem é que, às vezes, há uma percepção errada de que o direito da concorrência é um direito do CAD, né? E o direito da concorrência não é um direito do CAD. O direito da concorrência vamos dizer, a livre concorrência é um princípio constitucional e, portanto, toda atividade econômica ela deve estar afetada por esse princípio, e toda a relação jurídica também. E, nesse sentido, é meio, talvez, surpreendente mesmo como a questão concorrencial surja pouco nos litígios submetidos à arbitragem, ou mesmo em qualquer grande litígio econômico, mas também nos litígios submetidos à arbitragem. Realmente é surpreendente. Vocês falaram, me fez chamar a atenção esse aspecto. Vocês têm toda a razão. Matérias subestimadas, direito da concorrência e propriedade intelectual. O Vinícius fica defendendo essas grades que não tem isso nas matérias obrigatórias, mas, enfim, estou brincando. São matérias super mal dimensionadas. De novo, não é obrigatório. Como é possível a pessoa se forma sem ter estudado esses fundamentos da República, né? Que são fundamentos da República. Vocês sabem que outro dia um aluno me perguntou, no final de uma aula, por que o direito concorrencial estava no departamento de direito comercial, se não era o direito econômico. Aí eu respondi, falei assim, olha, quem fez doutorado em direito econômico foi a professora Paula, e é professora titular do departamento de direito comercial. Então, vocês perguntem isso para ela, ela vai saber direitinho contar essa história. Não me metam nessa confusão, que eu talvez ainda tenha bancas pela minha frente na minha vida, a professora Paula não tem. Então, vocês falem com ela, que ela vai ser a melhor pessoa para falar o que ela acha, e eu aqui não vou falar nada. Fiquem quieto. Então, assim, em discussões sobre grade, eu não tenho opinião, professora. Brincadeiras à parte, nós estamos falando de implementação de políticas públicas, né? E é impressionante como o direito concorrencial, agora fora do nosso, como é maltratado, né? Como é maltratado. Ainda bem que nós estamos lá no comercial carregando piano, né, Vi? Excelente. Pedro Paulo, obrigada por dividir conosco esse IBRAcast. Professora Paula, professor Vinícius, muito obrigada por terem aceito o convite e terem compartilhado com brilhantismo as opiniões e ideias de vocês. Super obrigado, gente. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos e eu agradeço a Vivian por organizar esse IBRAcast e a Priscila. Parabéns, muito legal mesmo. O IBRAcast é uma produção do IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Priscila Brolli Gonçalves, editora-chefe, e Vivian Fraga, roteirista principal, e produzida com o apoio técnico das equipes de comunicação de Tosini Freire e Brolli Gonçalves Advogados. O episódio de hoje contou com a colaboração de Pedro Paulo Salles Cristóforo e Juliana Gonçalves na elaboração do roteiro, a quem também deixamos o nosso agradecimento. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRAcast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRAcast. Até lá!
As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.